Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Amanda, eu sou médica pediatra. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje eu vim contar um pouquinho mais para vocês sobre mim, seguindo aí esses vídeos que eu conto um pouquinho sobre mim, sobre a minha vida. E hoje eu vim contar um pouquinho para vocês sobre como foi a escolha da medicina para mim, como que eu escolhi, como é que foi a faculdade, e contar um pouquinho desse período da minha vida. Bom, gente, eu queria começar contando para vocês como é que foi que eu escolhi a medicina. Então, eu não quis ser médica desde criança, desde pequenininha. Eu já quis ser várias coisas na minha vida, mas eu lembro que a coisa que eu mais queria ser, que eu mais falava que eu ia ser, era professora. Eu já contei aqui no primeiro vídeo para vocês que eu sou filha de professora, então minha mãe é professora de ciências e biologia, foi, né? Hoje ela é aposentada. Mas ela foi professora de ciências e biologia a vida inteira para alunos de ensino fundamental em uma escola pública. E eu sempre falava que eu queria ser professora quando eu crescesse, que eu queria ser professora ou de pré-escola ou de ensino fundamental, que eu ia ser igualzinha a minha mãe. E o tempo foi passando e eu percebi que, na verdade, eu gostava muito de interagir com pessoas. Eu sempre gostei muito de conversar, de interagir com pessoas. Mas não era bem o que eu queria de estar numa sala de aula, dando aula. E aí foi passando, eu sempre fui uma boa aluna na escola, nunca tive muita dificuldade com a escola. O tempo passou até eu chegar no ensino médio e eu ter que decidir o que eu ia fazer da minha vida. Até o ensino médio eu não sabia o que eu ia ser quando eu saísse da escola, o que eu ia fazer de faculdade. Eu lembro que quando foi no primeiro para o segundo ano do colégio, eu ainda não sabia. A maioria das pessoas já sabiam, os meus amigos já sabiam o que ia fazer. Eu tinha duas amigas que fizeram medicina também, que foram minhas colegas. Uma foi minha colega de turma, foi minha amiga de turma, e a outra entrou um ano depois. Mas elas já diziam, já sabiam que ia fazer medicina, e eu ainda naquela coisa de não sei o que eu vou fazer. Lá em Belém, que foi onde eu fiz minha faculdade, existia na época um processo de vestibular que era um processo seriado, um processo seletivo seriado. Então você começava a fazer as provas do vestibular, existia essa opção, na verdade, de você começar a fazer as provas do vestibular desde o primeiro ano. Então eu fiz a prova do primeiro ano do ensino médio no primeiro ano, uma prova de segundo ano no segundo ano e uma prova de terceiro ano no terceiro ano. E você só precisava realmente escolher o curso na entrada do terceiro ano, na época de se inscrever para a última prova. Então, eu fiz a primeira prova e a segunda prova ainda sem saber o que eu ia querer. Do primeiro ano, eu realmente não tinha nenhuma ideia. No segundo, eu já imaginei que talvez eu quisesse medicina, mas ainda não tinha essa certeza. E aí o tempo foi passando, foi chegando o final do meu segundo ano de ensino médio, eu já estava meio angustiada, meio desesperada, do tipo, poxa, será que eu não vou conseguir escolher o que eu quero de curso? E eu lembro que eu comprei um livrinho, uma revista na banca de jornal, era um livro, na verdade, que ele era sobre profissões, mercado de trabalho, sobre profissões para escolher no vestibular, era justamente para o vestibular. E eu tenho essa cena muito clara, muito nítida na minha cabeça, de eu comprando esse livro e eu sentando num dia à noite no quarto dos meus pais. A minha mãe tinha saído, tinha ido, se eu não me engano, para uma novena. E eu sentei, peguei aquele livro, sentei na cabeceira da cama dos meus pais, o meu pai estava lá no quarto. E eu peguei e abri aquele livro com uma caneta e fui riscando um por uma das coisas que eu não ia querer fazer. E eu lembro que eu passei a noite inteira fazendo isso. Eu fui riscando um por um. Direito, não, risquei. Engenharia de produção, não, risquei. E aí eu lembro que eu fui riscando, riscando, riscando. Chegou no final, sobraram mais ou menos umas 4 profissões. Eu gostava muito, além da parte de saúde, eu gostava muito de matemática também. Eu era apaixonada por matemática. Então eu lembro que sobrou medicina, fisioterapia e sobraram 2 engenharias. E aí eu olhei aquilo e falei, caramba, medicina e fisioterapia ainda tem a ver, né? Mas as engenharias não tem nada a ver uma com a outra.
as engenharias com a medicina, com a fisioterapia. E aí eu falei, bom, vou dar uma estudada mais sobre isso. E aí naquela semana eu comecei a ler um pouco mais, principalmente sobre o mercado de trabalho, sobre como que era o trabalho. E eu percebi que na verdade eu não ia ser muito feliz na engenharia, porque eu ia ter muito trabalho individual, eu não ia ter direto a parte do coletivo. E como eu já disse para vocês, eu gosto muito de interagir com pessoas. Então, no fim das contas, eu fiquei entre fisioterapia e medicina. E aí começou esse dilema, fisioterapia ou medicina, fisioterapia ou medicina. E eu confesso que na época eu escolhi sem saber muito tudo que a fisioterapia alcançava. Quando eu pensava em fisioterapia naquela época, eu pensava muito mais na parte motora. Eu não pensava muito no resto. E aí eu acabei escolhendo a medicina por achar que ia ser mais variado. Hoje, quando eu olho a fisioterapia respiratória, eu acho que eu ia amar ser fisioterapeuta respiratória. Eu amo ser médica, amo ser pediatra. Mas olhando a parte respiratória, a parte de fisioterapia respiratória, principalmente pediátrica, eu acho que eu ia gostar muito também de ser físio. Mas, enfim, naquela época eu só sabia, só imaginava, só enxergava a fisioterapia na parte motora. Então, eu acabei escolhendo a medicina por pensar numa coisa mais variada. E aí, eu lembro muito claramente, assim, muito nítido também na minha cabeça, que os meus pais no começo foram um pouco contra. Eles ficaram, não contra, mas eles ficaram meio com o pé atrás, ficaram meio com medo. Eu lembro que a minha mãe falou assim pra mim, filha, você tem certeza que é isso que você quer? Vida de médico é muito agitada, vida de médico é complicada. O meu pai também ficou preocupado, filha, você sabe que é difícil passar na faculdade, você sabe que é complicado, que muita gente fica anos tentando, eu não quero que você se frustre se você não passar. Mas os meus pais, eles sempre tiveram uma coisa muito legal e muito incrível com eles, que foi, a gente vai estar aqui para te apoiar para tudo. Pode até não ser a escolha que a gente faria, mas a gente tá aqui para apoiar você em tudo que você quiser. Então os meus pais me apoiaram. E sempre o meu pai falando, ó, filha, eu te apoio, eu tô do seu lado pra tudo. E eu quero que você não fique triste, arrasada se você não passar de primeira. Medicina é difícil. Eu quero que você coloque toda a sua força e seu empenho, mas que você saiba que se você não passar, tá tudo bem. A gente tenta de novo, de novo, de novo. Você pode tentar quantas vezes for preciso pra você conseguir o que você quer de verdade. A gente paga cursinho, a gente te ajuda no que der, mas eu não quero que você se frustre e fique se culpando se você não passar. E eu fui pro vestibular com isso na cabeça. Eu já sabia que eu tinha uma nota boa, porque esse processo que era seletivo seriado, ele ia anualmente atualizando a gente, como é que a gente estava em relação ao resto dos outros concorrentes, né? Então eu já sabia que eu tinha uma nota boa, eu já sabia que eu tinha uma chance relativamente boa de passar. E aí, nesse terceiro ano de colégio, nesse terceiro ano que foi o último ano para o vestibular, eu me dediquei o máximo que eu podia. Eu fiz curso de redação, eu fiz cursinho junto, paralelo com o colégio, então eu ia para o colégio de manhã e de tarde, ia para o cursinho à noite. Eu estudava em todo o tempo vago que eu tinha, eu virava à noite estudando, eu sempre fui uma pessoa muito noturna, então eu gostava de estudar na madrugada. Meus pais sabiam que os primeiros horários da madrugada, as primeiras 2 horas de madrugada eram minhas. Então lá em casa era silêncio total, ninguém atrapalhava para eu poder estudar. E eu me dediquei o máximo que eu podia. E aí, quando chegou no fim do ano, foi a última prova, né? Eu fiz a última prova. Eu lembro que a última prova era em novembro ou dezembro e o resultado era em janeiro, né? Então eu passei o ano novo ali sofrendo, nervosa, ansiosa por aquele resultado. E aí quando foi em janeiro, saiu o resultado. Lá em Belém existe um negócio que não existe, eu acho que em quase nenhum outro lugar do Brasil. Se tiver aí na sua cidade, no seu estado, comenta aqui pra mim. Que é o listão dos aprovados ser divulgado na rádio. Então, no dia que vai ser divulgado o listão dos aprovados, a rádio para, basicamente, umas 3 rádios de lá param, e começa a ser divulgado o listão. O radialista vai narrando o listão. Então, ele começa a narrar o listão de acordo com a ordem alfabética dos cursos. Então, vamos lá. Hoje
agora os aprovados de medicina do processo seletivo seriado. Ele começa, Amanda Monteiro Lobato, Bianca não sei o quê. E vai falando todos os nomes. Demora, obviamente, horas para o listão terminar de ser lido, mas é uma tradição local e é super gostosa. Então, lá em Belém, dificilmente as pessoas ficam pegando na internet, ou algumas só pessoas que pegam na internet ou vão ver o listão. A grande maioria espera pelo rádio, porque é uma emoção realmente muito intensa. E aí eu lembro que nesse meu ano, então tinham os dois processos, né? Tinha esse processo seletivo seriado, que chamava PRISE, que foi o que eu fiz, que era o primeiro ano fazia a prova do primeiro ano, o segundo fazia do segundo, o terceiro fazia do terceiro. E tinha o PROCEL, que era o processo seletivo único, que era de quem já estava tentando há mais tempo, quem fazia uma prova só, o vestibular tradicional. Então eram dois listões separados. E o radialista nesse ano, gente, ele errou. Ele falou que era um listão na hora do outro. Então ele começou e falou, listão do PRISE, que era o que eu estava fazendo. Vamos começar listão de medicina do PRISE. E começou a falar os nomes e eu lá escutando, né, baixada num canto da sala, chorando. Chorando até então não, eu tava bem nervosa, baixada, agachadinha no canto da sala ouvindo, do lado do rádio. E aí ele falou que era o listão do PRISE de medicina e passou pela letra A e eu não passei. E aí começou um chororô, eu chorava e eu não acredito, e mais um ano. Não importa quantos meus pais tinham falado que estava tudo bem eu não passar, eu queria passar, né? Eu queria já ir pro vestibular. E aí eu continuei a ouvir o listão, continuei a ouvir para ver se os meus amigos também tinham passado. E ninguém passou. E aí no fim do listão eu já ouvi o nome de uma pessoa que eu conhecia do cursinho, que eu sabia que estava fazendo Procel. Eu falei, eu acho que esse listão tá errado. E aí deu aquela faísca de esperança. Aí terminou o listão, esse primeiro, ele leu de outro curso, o radialista, e depois desse outro curso que ele voltou e falou, agora sim, listão do PRISE de medicina de 2009. E aí ele pegou e leu, e eu sou né, sou Amanda, eu tava logo no início, daí eu continuei a chorar, mas aí foi de felicidade, toda aquela festa, vestibular em Belém, o dia do resultado do listão de Belém do vestibular, é uma festa, a cidade inteira fica contagiada, assim, é ovo, jogado ovo na cabeça, é música, marchinha de vestibular, é uma festa que não tem muito pra cá pro sul e pro sudeste, mas lá a cidade inteira fica envolvida nesse clima de listão de vestibular. E foi um dia incrível, foi um dos dias mais incríveis, assim, que eu já tive. Foi muito gostoso, meu pai chorou. Acho que uma das cenas que eu nunca vou esquecer da vida. Do meu pai me abraçando, chorando, minha mãe comemorou muito, pulou muito, me abraçou demais, meus irmãos comemoraram demais também, foi muito incrível. E aí começou a faculdade, né? A faculdade de medicina, elas são 6 anos. Foram 6 longos anos. É uma faculdade que é cansativa, é uma faculdade que é puxada. A gente tem uma pressão, acho que psicológica muito grande também. Pelo menos eu tive uma pressão psicológica muito grande. A pressão de, meu Deus, daqui a tantos anos eu vou ter que dar conta, eu vou ter que atender e vou ter que saber. A gente sai da faculdade, na verdade, achando que tem que saber tudo. E depois de um tempo você entende que não é bem assim, que você tem ainda a residência, eu já fui pra residência, aprendi muita coisa na residência, e você tem que entender que você nunca vai saber tudo. A faculdade não vai te ensinar nem metade do que você vai precisar saber pra vida. Uma parte você vai aprender na faculdade, uma parte você vai aprender na residência, e eu acho que o mais importante do médico é saber que ele pode até não saber daquilo naquela hora, ele tem que ser humilde o suficiente para entender que ele não vai saber de tudo, tem que ser sincero o suficiente com o paciente. Eu acho que a pior coisa do médico é um médico ou outro que tenta meio que enganar e tenta meio que passar por cima e tentar fazer o que ele acha que é, porque ele não quer assumir para o paciente que ele não sabe. Então, alguns pacientes meus já viveram isso comigo, de eu olhar e falar assim, olha, eu não sei o que seu filho tem, a gente vai investigar para achar um caminho, uma luz. E eu vou estudar tudo que der para eu estudar pra gente descobrir.
E quando eu não sei, quando eu não tenho como conseguir, a gente encaminha para outra pessoa que sabe. Então eu acho que o pior problema é quando a gente não tem a capacidade de entender que a gente não sabe. É a gente ir metendo o pé pelas mãos e indo pra frente, sabe? Sem dever. E a gente tem essa pressão muito grande na faculdade. Acho que faltou eu saber que eu não ia sair de lá sabendo tudo, que eu ainda ia ter muito mais escola na vida, que eu ainda ia ter muito mais lugar para ser instruída e para aprender sobre medicina e sobre o que eu ia exercer depois. Então foi um período gostoso, por um lado, é um período bom, faculdade é um período bom, mas foi um período também de muita pressão principalmente psicológica. É um curso muito intenso, é um curso que você tem que estudar bastante, é um curso puxado, mas terminaram 6 anos, eu me formei. Foi, acho que outro dia que foi muito incrível da minha vida. É uma sensação de dever cumprido, é uma sensação de eu conseguir, sabe? Porque tem épocas do curso que você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, eu não vou dar conta. Tira a força de lugar, você chora, você se descabela. E no dia que termina o curso, no dia da formatura mesmo, é um dia que você fala, ufa, eu dei conta, eu consegui. Todo aquele choro, aquele sofrimento valeu a pena, né? E aí é o começo da vida como médica. Meu começo da vida como médica já passou para ser diretamente para residência. Então eu meio que emendei uma coisa na outra. Eu saí do colégio, fui direto para a faculdade, e da faculdade fui direto para residência de pediatria, e da residência de pediatria fui direto para a de pneumo. Então eu não pausei muito estudo nesse meio do caminho. Então, terminar a faculdade foi um passo para eu começar a fazer o que eu realmente amo fazer, que é pediatria. E isso eu vou contar outro dia para vocês, né? Como é que eu escolhi pediatria, o porquê que eu escolhi pediatria, como que foi a residência de pediatria. Mas hoje foi um pouco mais focado nessa questão da faculdade de medicina. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários perguntas, dúvidas sobre esse tema, algo que vocês gostariam de saber. E deixem também sugestões do que vocês querem ver por aqui, de que temas, assuntos, ou da pediatria, ou sobre mim, ou de criação infantil, que vocês gostariam de ver aqui no canal. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!